Fala galerinha do nono ano, tranquilo? Pessoal, estou aqui para falar um pouquinho sobre a aula do dia 30/9, tá? Lá do Centro de Mídias. Uma aula sobre regime militar, especificamente sobre a parte econômica desse regime, o chamado milagre econômico. A gente vai ver aqui como se deu esse milagre econômico, né, como a sociedade, como ele melhora a vida ou não da sociedade, de qual parcela da sociedade é beneficiada por esse milagre, se ele aconteceu ou não, né, se existiu esse tal de milagre econômico ou não. Então são perguntas que a gente vai tirar nesse bate-papo aqui, que eu espero estar reforçando a aula do Centro de Mídias com vocês, tá beleza? Então vamos lá. Primeiro, houve o tal do milagre econômico? Olha, como historiador eu tenho que dizer que sim, né? Não dá para negar que o crescimento econômico nesse período de 69 a 74 do governo de Médici foi um período muito bom para a economia brasileira, né? Para a gente ter uma ideia, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, aquilo que é produzido durante um ano todo num país, que é a maneira como a gente mede, digamos assim, a economia de maneira geral. Então, se o PIB ele é elevado, se ele é alto, se ele cresce numa taxa boa, né, significa então que o Brasil ou qualquer país do mundo produziu muito naquele ano, certo? Então, veja, em tempos agora recentes, né, vamos pegar aqui nos últimos anos, não no período de pandemia, período antes da pandemia, né? Porque agora a gente está com uma economia mundial fragilizada, mas antes da economia, normalmente você tem um crescimento de países aí, como os Estados Unidos, como a própria China, que vem aí avançando o seu PIB. A gente tem um crescimento do PIB chinês muito bacana, né? A gente tem acompanhado aí o crescimento desse PIB, mas em torno de 6, 7, os maiores PIBs mundiais, né? Nós vamos falar dos Estados Unidos, um exemplo, o PIB que cresce a 4, 3,5, que é um ótimo crescimento, né? Isso, um crescimento desse anual é considerado relativamente um bom crescimento. Nessa época de 69 a 74, principalmente 73, o PIB brasileiro chegou a 14%. Quer dizer, olha o quanto o PIB brasileiro cresce dentro desse chamado milagre econômico, né? Então, é inegável que durante a ditadura militar, principalmente nesse, digamos, período, o PIB brasileiro, a economia brasileira reage muito bem e há um crescimento econômico importante, certo? Isso é inegável. Porém, né, como sempre no Brasil, nós temos os poréns. E economicamente a gente sempre vai ter os poréns, tá? Como que esse PIB ele foi construído? Essa é uma pergunta importante, porque se há um crescimento econômico, da onde ele está vindo, né? Quais são os agentes que estão fazendo com que a economia brasileira reaja muito bem nesse período? Bom, primeiro vale ressaltar que ao mesmo tempo que a gente está tendo a ditadura militar no Brasil, a gente está tendo um confronto mundial muito importante, que é o chamado confronto provocado pela Guerra Fria, que é aí, que nós já vimos, tá, a briga ideológica entre socialismo e capitalismo, ou entre comunismo e capitalismo, provocada por dois agentes, que é os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Onde esses dois países, esses dois blocos, eles tentam convencer países de permanecer ou se tornarem aliados. A União Soviética tenta buscar aliados que queiram se transformar em comunistas, em socialistas, e os Estados Unidos tentam também fazer a mesma vertente. E aqueles países que já são comunistas ou capitalistas, esses países, a União Soviética e os Estados Unidos, tentam de toda forma mantê-los na mesma posição. Então veja,
você vai ter um investimento desses países absurdo. Você vai ter os Estados Unidos, um exemplo, para manter o Brasil como capitalista e aliado, emprestando dinheiro, né, trazendo para o Brasil diversas fábricas multinacionais, investindo, né? Investindo para pegar depois, porque esse empréstimo, isso tudo tem juros, isso tudo ele depois vai ser cobrado. Mas de início você tem sim a aplicabilidade ou aplicação do dinheiro americano aqui no Brasil, principalmente para manter o Brasil como aliado desse sistema capitalista e aliado dos americanos. Então, a principal fonte, digamos assim, desse milagre econômico é o dinheiro norte-americano. É lógico que depois você vai ter um juros sobre isso, mas a entrada de empresas e capital americano no Brasil é que vai fazer com que esse PIB dispare, né, chegando aos incríveis 14%. Então você já começa a notar aí que esse PIB ele passa a ser ilusório, porque não é dinheiro basicamente do Brasil, né? Não é dinheiro brasileiro, é dinheiro de uma nação estrangeira, né, que está sendo emprestada para o Brasil e que depois isso tem um preço a se pagar, né? Tem juros, tem aí para alguns fazer uma leitura mais profunda, você tem empresas agora estrangeiras dentro do um maior número, né? Não é a primeira vez que empresas estrangeiras vêm para o Brasil, mas há um aumento dessas empresas estrangeiras, o que vai, digamos assim, afetar depois mais para frente a economia brasileira também, porque há uma concorrência com as próprias empresas nacionais. Então é importante fazer todas essas análises. A que custo esse capital, esse PIB cresce a 14%, cresce a 11%, né, ao ano. Então a que custo? Né, como nós vamos pagar isso mais à frente? Então isso também é importante dizer. A análise que eu estou fazendo para vocês há um crescimento do PIB brasileiro em 14%? Isso é inegável. Porém, qual é o custo disso para o Brasil? Esse capital, ele é realmente brasileiro? Ele é feito com dinheiro das empresas, da produção brasileira? Não, certo? Então é importante dizer isso. Um outro ponto é a distribuição desse capital que eu quero comentar com vocês, tá certo? Bom, apesar do Brasil crescer 14% ao ano, a distribuição desse crescimento, ele não é igual, né? Não é porque um país cresce que a gente vai ter o pobre, por exemplo, né, a classe baixa, adquirindo ou se beneficiando desse crescimento. Não, né? Você vai ter aí, por exemplo, países igual a China, que cresceram muito nos últimos anos, mas que você tem também uma pobreza extrema em alguns pontos, né? A classe pobre, ela permaneceu pobre. E aqui no Brasil não é diferente, né? Apesar do Brasil ter crescido 14%, isso não vai se refletir para os mais pobres. Quem vai se beneficiar disso é a classe média alta e os grandes empresários, que vão se tornar cada vez mais ricos, né? Então, isso para o pobre, o crescimento de 14%, ele não chega até o prato, né? É muito pouco isso. Professor, mas isso se reverte em empregos. Só para a gente ter uma ideia, fazer um comparativo aqui para vocês, a gente compara, assim, costuma fazer um paralelo entre salário mínimo, né? Por que o salário mínimo? Porque normalmente o salário mínimo é o poder de compra do pobre, né? O pobre, a gente compara o salário mínimo porque normalmente o pobre ganha um salário mínimo e meio. Então, com esse dinheiro ele compra aquilo que ele necessita. Roupa, vestuário, saúde, educação, enfim, uma série de coisas ali para o viver da família dele. E aí, como que é o poder de compra? É o que o produto vale e o que o seu dinheiro pode comprar.
Vamos fazer um dado comparativo aqui do próprio Centro de Mídias, depois vocês vão ver lá, que em 58, no gráfico que ele traz, ali, né, nós temos um dos maiores salários mínimos da história do Brasil, né? Inclusive o maior salário mínimo de poder de compra, tá? Poder de compra, não é em valores, tá certo? Não adianta nada você ter um salário mínimo de 5 mil reais, mas o arroz custar 100 reais. Então aí é ilusório, eu te dou um número, só que o produto é muito mais caro, então você vai precisar de mais dinheiro para comprar o mesmo produto, né? Então o que eu estou falando aqui é um comparativo, é poder de compra do seu dinheiro. Então, se você pegar o salário da época de Getúlio Vargas, né, o valor, digamos assim, em espécie era menor, porém quando você ia ao supermercado, você conseguia encher 2, 3 carrinhos recebendo um salário mínimo, entendeu? Porque os produtos tinham um valor mais barato. Explicando isso grosseiramente aí para vocês, tá certo? No governo aí que nós estamos estudando do Médici, o salário mínimo o poder aquisitivo dele era muito menor. Embora você tenha um crescimento econômico muito alto, encher um carrinho de supermercado nesse governo militar era difícil, né? Não foi, é lógico, um dos governos aí que tiveram um salário mínimo menor da história, mas com certeza, pelo crescimento econômico, daria para ser muito melhor essa redistribuição da renda. É isso que eu estou querendo dizer para você, aluno, né? Que a distribuição da renda, ela não é igualitária. Então não adianta às vezes crescer muito, mas crescer somente para alguns, né? É necessário que essa renda ela chegue até os mais pobres e que ela seja distribuída de maneira igualitativa, ou pelo menos que esse pobre sinta o crescimento dessa economia, coisa que não acontece também no governo militar, né? Nesse chamado grupo econômico. E por que isso é importante? Porque eu não acabei de dizer para vocês que esse milagre econômico ele foi feito muito em cima de dinheiro americano e que depois nós vamos ter que pagar essa conta, que são chamados juros. Quando você empresta, você paga juros. Agora, olha que interessante a gente fazer uma outra análise aqui um pouquinho mais profunda, certo? Quando a gente fala que o governo emprestou dinheiro ou que o governo trouxe dinheiro de fora para fazer obras, fazer melhoria em estradas, criar empresas nacionais, fortalecer a economia brasileira, nós estamos falando que todos fizeram esse empréstimo, né? O governo nada mais é do que nós, administrando o nosso dinheiro, certo? Então, a dívida e os juros, ela passa a ser de todos, né? Quando o governo tiver que pagar isso, ele vai deixar de gastar com educação, gastar com medicamento, com saúde, enfim. Ele vai ter que tirar esse dinheiro de todos. Porém, quando a economia ela atinge o patamar de 14%, ela não é distribuída para todos. Então, olha que interessante, na hora do bônus, do ganhar aí os 14%, essa renda é distribuída para uma parte da população, que é a parte mais rica até a classe média ali. O pobre se beneficia muito pouco, certo? Quando você precisa pagar essa dívida, ela é dividida por todos. Olha como esse milagre econômico, ele acaba sendo um tiro no pé do pobre quando a gente fala que na hora do bônus não houve a redistribuição, né? Que ele foi distribuído só entre uma classe e não entre todas as classes, tá? Então, é muito interessante a gente ver o milagre econômico também por essa perspectiva. Por quê? Porque a ditadura, ela usa muito, digamos assim, o milagre econômico para justificar que foi algo bom, né?
que foi algo que nós temos, digamos assim, olha, o regime militar foi algo bom, olha aqui os números da economia no período da ditadura, mas analisar o gráfico com números, só número por número, não é suficiente. A gente tem que fazer uma análise social profunda, que é o que nós estamos fazendo nesse bate-papo, né? Então, galerinha, só para encerrar aqui, para não ficar muito longo essa aula, e depois vocês também vão assistir uma parte no Centro de Mídias, eu queria que vocês entendessem isso então, sobre o milagre econômico, período de 69 a 74, certo? O quanto esse milagre econômico ele foi promissor, aí chegando a um PIB de 14%, variando aí entre 10 a 14 durante esse período de 69 a 74, não foi só 14, tá? Isso também é importante. Que houve sim um disparo do PIB econômico, isso é inegável, os dados, os números mostram isso, porém que a fonte desse dinheiro ela não é real, né? Ela é dinheiro vindo de fora, dinheiro estrangeiro aplicado no Brasil, que isso depois tem consequências. Uma delas é o pagamento desses empréstimos a juros, e muitas vezes esses juros são elevados, então vai piorar ali na frente a economia, e que esse milagre econômico ele não chega para todo mundo da mesma forma, né? O governo distribui essa riqueza gerada ali momentaneamente entre as classes mais ricas, que vão sentir muito mais esse milagre econômico do que os mais pobres, tá certo? Então esses são os pontos que nós abordamos hoje sobre essa questão do milagre econômico na ditadura militar. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí, argumentado um pouquinho com vocês e ajudado lá no Centro de Mídias, tá bom? Abraço a todos aí, beijo, até a próxima aula.